Parágrafo 3º. O servidor ocupante de cargo ou emprego de natureza permanente, designado para ocupar cargo em comissão, ficará afastado de seu posto até que cesse a sua designação, sendo-lhe, porém, assegurado o direito às promoções por antiguidade e por merecimento. Artigo 12. O enquadramento será feito considerando as tabelas constantes do anexo 2, correspondente ao padrão. Artigo 13. Os servidores sob o regime CLT, que se aposentarem após a promulgação desta resolução, terão direito a uma complementação de aposentadoria a ser paga pela Câmara Municipal até o limite do salário percebido quando na ativa, acrescido de adicionais e demais vantagens e direitos, desde que tenham completado 15 anos de efetivo exercício no emprego e no quadro de pessoal da Câmara. Parágrafo único. Os beneficiários da complementação deverão apresentar mensalmente o comprovante dos valores percebidos do INSS para efeito de cálculo da complementação. Artigo 14. Observado o disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Artigo 15. A partir da promulgação dessa resolução, sob o regime estatutário, somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão, em nível de chefia, assessoramento ou direção, devendo os empregos de provimento permanente serem regidos pela CLT. Artigo 16. Os servidores municipais regidos pela CLT, nomeados para o cargo de provimento em comissão, terão os encargos sociais calculados com base no salário de seu emprego permanente. Artigo 17. Todos os cargos de provimento por concurso ou regidos sob regime estatutário serão extintos na vacância, sem correspondente criação do emprego regido pelo regime da CLT. Artigo 18. Os atuais empregos de assistente legislativo, em número de 3, serão reduzidos a 2 quando da vacância de um deles. Artigo 19. O servidor exercente de emprego de consultor orçamentário estatístico será reenquadrado na referência imediatamente superior a que se encontra, na data da aprovação desta resolução, mas somente perceberá o novo valor quando da entrada em vigor da presente resolução. Parágrafo único. Por ter sido reenquadrado pelo CAPT, não será ele avaliado nos termos do artigo 20 e 21 desta resolução. Artigo 20. Serão realizadas avaliações referentes à antiguidade e merecimento por comissão especial nomeada através de ato da presidência, tendo como base o dia 31 de dezembro de 2014, onde se classificará os servidores que serão proporcionalmente promovidos e, após o enquadramento na tabela anterior, serão reenquadrados por ato do presidente na tabela anexa a esta resolução. Artigo 21. O reenquadramento e a definição do padrão de cada servidor se processará após a avaliação dos termos do artigo anterior, com a colocação da referência inicial atribuída ao cargo ou emprego que ocupa ou passará a ocupar na tabela de plano de evolução funcional, nos termos do anexo 1º, cujo valor maior se aproxime. Parágrafo único. Feito o enquadramento, reiniciará novo tempo de serviço para a progressão horizontal e vertical, com a data inicial de 1º de janeiro de 2015. Artigo 22. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão à conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 23. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a resolução número 364 e suas posteriores alterações. Câmara Municipal de Mairim, 17 de novembro de 2014, vereador Beto Juarez, Rodrigo da Imobiliária, Robertinho Yerck. Segue em anexo quadro de pessoal, descrição das funções dos servidores da Câmara Municipal, tabela de evolução funcional, anexo 2,
Justificativa ao projeto de resolução. Despacho da presidência e relatório de impacto orçamentário. E o parecer da procuradora jurídica Graziele Rafaela Fandi Borges. Projeto de resolução número 15/2014, de autoria do vereador Rodrigo da Imobiliária, que altera dispositivos do regimento interno que dispõem sobre as comissões permanentes, modificando sua quantidade e formação. Projeto de resolução número 15 altera o regimento interno, dispondo sobre as comissões permanentes. Artigo 1º. O artigo 27 do regimento interno passa a vigorar com a seguinte redação: o presidente é o responsável legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhes as funções administrativa e diretiva de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente: 1. Quanto às atividades legislativas, a linha I, encaminhar às comissões permanentes, no prazo regimental, todas as proposições apresentadas à Câmara. Artigo 2º. Os artigos 50 e 51 do regimento interno passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o parágrafo único do artigo 50. Artigo 50. Parecer ao pronunciamento da comissão permanente sobre matéria de sua competência. Artigo 51. Este regimento reservará um prazo conjunto e prorrogável para as comissões se manifestarem sobre as proposições a elas submetidas. Artigo 3º. A subseção 1 da seção 2 do capítulo 2 do regimento interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe: 1. Estudar os assuntos atinentes à sua especialidade e manifestar sobre eles a sua opinião. 2. Estudar as proposições a elas submetidas e exarar pareceres devidamente fundamentados nos prazos fixados pelo regime interno. 3. Propor projetos de resolução e de decreto legislativo nos termos desse regimento. Artigo 39. As comissões permanentes são 5, compostas cada uma de 3 membros com as seguintes denominações: 1. Justiça e Redação. 2. Orçamento e Finanças. 3. Obras e Serviços Públicos. 4. Educação. 5. Saúde e Assistência Social. Parágrafo 1º. A composição das comissões permanentes será feita de acordo entre os líderes das bancadas e dos blocos parlamentares, cabendo ao presidente da Câmara zelar pelo cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 33 desse regimento. Parágrafo 2º. As comissões terão suas composições integralmente renovadas no início de cada sessão legislativa anual, sendo as novas formações oficializadas por ato da presidência, que será publicado até o dia 10 de janeiro. Parágrafo 3º. Nenhum vereador poderá ocupar a presidência de mais de uma comissão ao mesmo tempo. Artigo 40. Compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre a constitucionalidade, a legalidade e a conformidade com esse regimento de todas as proposições que integram o processo legislativo. Parágrafo único. Cabe também à Comissão de Justiça e Redação promulgar a resolução de destituição de todos ou da maioria dos membros da mesa. Artigo 25. Artigo 41. Compete à Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito de sua competência, promover estudos, propor medidas e emitir parecer, sempre que provocada, sobre todas as proposições de caráter financeiro, especialmente sobre 1. Plano diretor, plano plurianual, lei das diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 2. Proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos adicionais, empréstimos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito público. 3. Proposições que fixem e alterem os vencimentos do funcionalismo. 4. As que, direta ou indiretamente, representem mutação patrimonial do município. 5. Instalação e o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviço no município. Artigo 42. Compete à Comissão de Obras e Serviços Públicos, no âmbito de sua competência, promover estudos, propor medidas e emitir parecer, sempre que provocada, sobre as proposições relativas à realização de obras e execução de serviços pelo município e sobre outras atividades que digam respeito ao transporte individual e coletivo, às comunicações, à indústria, comércio, agricultura e defesa do consumidor, além de outras atividades relacionadas à iniciativa privada, desde que envolva interesse direto da população.
Parágrafo único. Compete ainda à comissão fiscalizar a execução do plano diretor, do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 43. Compete à Comissão de Educação, no âmbito de sua competência, promover estudos, propor medidas e emitir parecer, sempre que provocada, sobre os projetos relacionados à educação, ensino e artes, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ao turismo, aos esportes e ao lazer. Artigo 44. Compete à Comissão de Saúde e Assistência Social, no âmbito de sua competência, promover estudos, propor medidas e emitir parecer, sempre que provocada, sobre os projetos em tramitação na Câmara relacionados à higiene e à saúde pública e às obras assistenciais. Artigo 45. As proposições que tratem de doação de áreas receberão das comissões permanentes parecer conjunto que considere a existência de atividade poluidora ou que, de qualquer modo, venha a perturbar o sossego e a saúde da população. B. As consequências da implantação e do funcionamento do meio ambiente. C. A necessidade de mão de obra especializada. D. O nível salarial dos funcionários especializados e não especializados. E. O retorno financeiro a ser obtido pelo município. Artigo 4º. Ficam revogados os artigos 45A, 45B, 45C e 45D do Regimento Interno. Artigo 5º. O artigo 130 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 130. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário, podendo ser 1. Projetos de emenda à lei orgânica. 2. Projetos de lei complementar. 3. Projetos de lei. 4. Projetos de decreto legislativo. 5. Projetos de resolução. 6. Substitutivos e emendas. 7. Requerimentos. 8. Moções. 9. Recursos. 10. Vetos. Parágrafo 1º. Também são considerados proposições, embora não sujeitos à deliberação do plenário, os requerimentos de que trata o artigo 222 e as indicações. Parágrafo 2º. As proposições não poderão conter siglas sem seus enunciados, nem abreviaturas não oficiais, salvo as de domínio público. Artigo 6º. A seção 8 do capítulo 2 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Seção 8. Dos pareceres contrários. Artigo 234. Os pareceres das comissões permanentes não serão discutidos nem votados, mas aqueles exarados nos termos deste artigo somente deixarão de prevalecer por decisão da maioria absoluta do plenário. 1. Da Comissão de Justiça e Redação que concluir pela impossibilidade legal da tramitação de qualquer projeto. 2. Da Comissão de Orçamento e Finanças que concluir pelo descumprimento de normas ou princípios financeiros, contábeis ou orçamentários. 3. Das Comissões de Obras e Serviços Públicos, de Educação e de Saúde e Assistência Social que considerarem a proposição contrária ao interesse público. Artigo 235, revogado. O artigo 7º. O artigo 273 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta a aprovação e alteração das leis complementares, mais as seguintes matérias. 1. Estatuto dos Servidores Municipais. 2. Regimento Interno da Câmara. 3. Criação de empregos. 4. Pedido de adiamento de posse de cargo de vereador. 5. Convocação do prefeito e de seus auxiliares diretos para prestar informações. 6. Solicitação de intervenção no município. 7. Concessão de regime de urgência especial. 8. Proposições que hajam recebido parecer contrário nos termos do artigo 234. 9. Autorização de referendo. 10. Convocação de plebiscito. 11. Fixação e alteração dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, dos vereadores e do presidente da Câmara. Artigo 8º. Fica revogado o inciso 13 do artigo 111 do Regimento Interno. Artigo 9º. O parágrafo 1º do artigo 141 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Dos projetos substitutivos e emendas recebidos em sessão, serão distribuídas cópias aos vereadores e abrir-se-á um prazo de 7 dias para a apresentação do parecer das comissões a que eles houverem sido submetidos. Artigo 10. O inciso 3 do artigo 143 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. 3. Dos substitutivos e das emendas acolhidas serão distribuídas cópias aos vereadores e abrir-se-á um prazo de 2 dias para a apresentação do parecer das comissões a que eles houverem sido submetidos.